Olá pessoal, boa noite. Boa noite porque em Portugal já são 22h47 e eu estou a gravar o vídeo. Vou gravar esse vídeo para eu não sei se ele é inscrito ou se é só uma pessoa que passou, mas é o Excalibur. Ele deixou aqui uma escrita no vídeo em que eu fiz, onde fala sobre sonhos são sinais, depois da morte lá da menina Marília Mendonça. Eu vou ler para vocês, Excalibur. Então o Excalibur deixou aqui assim: eu não tive uma boa experiência com coisas espirituais. Somente me trouxeram mais problemas, além dos que eu já tinha, dos que eu já possuía. Eu gostava que vocês prestassem bem atenção. No passado, quando eu tinha uns 23 anos, uma mulher evangélica me pregou a religião dela e começou a me ensinar a Bíblia. Até aquele momento eu não tinha nenhum contato com nenhuma religião. A noite chegou e fui me deitar mais cedo. Fui me deitar mais cedo nesse dia e uma coisa bem estranha ocorreu. No meio da noite acordei ouvindo pessoas e vozes no meu quarto, mas não via ninguém. Eu somente conseguia mover meus olhos, meu corpo inteiro parecia paralisado. Acompanhava as vozes, os passos, somente com os olhos. As vozes eram terríveis. Pareciam vozes de filme de terror, mas eu não entendia nada do que era falado, porque tudo era falado em outra língua. Desde esse dia, nunca mais quis saber de nenhum assunto relacionado à religião. De um certo modo, a religião adoece nossas mentes. Sim, o que as religiões têm feito ultimamente é adoecer as mentes de muitas pessoas. Mas nós viemos aqui hoje falar sobre isso que aconteceu com Excalibur. Eu li isso aqui e falei assim, é melhor eu fazer um vídeo porque isso aconteceu comigo. Eu vou contar o relato aqui de uma experiência pessoal que eu tive várias vezes. Esse nome é dado, são vários nomes que se dá. Projeção astral, viagem astral, projeção induzida, que nós já vamos falar sobre isso. Então, assim, o que eu quero dizer é, não tenha medo. Não tenha medo porque não é as religiões mal colocadas hoje em dia, esses fariseus que estão por aí, ela sim está implantando medo e não está conseguindo tirar esse medo das pessoas. O que acontece? O que acontece com toda a maioria das pessoas que sonham, que tem espírito ligado a Deus, elas vão ter sonhos. E projeção astral, por isso que eu te digo, Excalibur, não tenha medo. Não tenha medo, porque à medida que você vai mudando a sua companhia, a sua vibração vai mudando as suas companhias. Então as suas companhias não vão te meter tanto medo. Eu já vou explicar o porquê. O que é projeção astral? Projeção astral você é carne e espírito. Você vive entre a terra e o plano espiritual. Você vive no plano denso, chamado terra. O plano espiritual há planos mais sutis, planos menos densos, nos quais, né, você precisa viajar para lá e você não vai levar a carne, só vai levar o espírito. O que acontece? As pessoas falam sintomas. Eu não digo sintomas, eu digo efeitos, porque vem do espírito e o espírito não é doença. Nós, a carne, nós humanos, nós é que adoecemos o espírito, que acaba transmitindo para a carne muitas coisas. Mas eu não chamo de sintoma porque o espírito não é doença, com muitas outras coisas. Então eu chamo de efeito. Efeito do espírito, efeito da luz. A projeção astral, normalmente, é quando você está em estado de vigília. É quando você está quase dormindo. Isso acontece com muitas pessoas, como muitos médios, pessoas que já vêm ali marcada para aquilo, então elas conseguem ali fazer essa projeção astral, mesmo acordada, que falando consegue estar aqui em outro mundo ao mesmo tempo, entende? E há pessoas que que vivem ainda num mundo muito denso, né? Então, então assim, mesmo o médium, ele precisa passar pela projeção astral. Eu costumo dizer que a projeção astral é um despertar pelas sombras.
O que, digamos assim, todos nós somos médios, em algum grau. Isso aconteceu comigo na casa dos 20 anos. É tanto que o rapaz aqui fala que tinha, acho que 23 anos. 23 anos, o Excalibur. Disse que tinha 23 anos. Comigo também acontecia na casa dos 20, e acontecia pra caramba. E no final do vídeo eu vou contar a experiência que eu tive em Conselheiro Pena, Minas Gerais. Quem quiser também saber, vai no... Eu já volto lá, gente. Desculpa lá, mas pra quem já me conhece já sabe que eu sou assim. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, porque assim, não tem como falar sobre experiências de 48 anos, de uma vida, talvez que o espírito já está trazendo lá de trás em 5 minutos. Quem não tem paciência para ouvir, para aprender, para ir ver vídeo de fofoca, vídeo de Big Brother, com licença, porque assim o vídeo vai ficar grande. Eu vou aqui conversar com as 5 pessoas que deixaram aqui escrito qualquer coisa, aqui começando pelo Excalibur, porque os vídeos vêm através disso. Como ele deixou aqui que tinha medo, eu pensei comigo, eu vou falar sobre o assunto, porque esse assunto tem acontecido com muita gente, e eu vou falar sobre o assunto. Eu ia responder para ele ali, mas depois eu pensei que pelo vídeo seria melhor, porque assim já ajudava mais gente. E penso que deve ter muito mais vídeos por aí, certeza absoluta. Então assim, em Conselheiro Pena aconteceu várias coisas comigo em Conselheiro Pena. E quem quer ouvir também sobre um relato meu, vai no Balanço Geral do meu amigo Lisael. É um canal do YouTube, Balanço Geral. Meu amigo Lisael Gouveia. Foi ele que me deu incentivo, ele e meu filho Rodrigo, que me deu incentivo para o canal. É tanto que lá eu não apareço, só vão ouvir a minha voz, porque eu não tinha coragem. E ele falou comigo, não, vamos começar comigo por aqui, me incentivou e olha aqui onde é que eu já estou. Então, é assim, é só vocês procurarem no canal do Lisael Gouveia, Balanço Sobrenatural, sobre lobisomem em Conselheiro Pena, que vocês vão ouvir a minha voz. Então, vamos lá, voltando à projeção astral. Então, vamos lá, Excalibur. Então, Excalibur, não tenha medo, porque a projeção astral nada menos do que eu costumo dizer que são os nossos amigos obsessores. Todos nós somos médios. E alguns de nós... né, o jovem é alvo fácil de maus espíritos, gente. Porque do jeito que tem gente ruim aqui, tem gente ruim lá. Quem não gosta de gente, não gosta de espírito, não gosta de nada. Porque é tudo gente. Sem a carne, mas é tudo gente. Então quem não gosta de uma coisa, não vai gostar de outra. É assim o Excalibur. Não tenha medo, porque eu costumo dizer que eles são nossos amigos obsessores. E os nossos amigos que nos despertam para o mundo espiritual. Todos nós começamos com eles, porque diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Então, Excalibur, você sabe do que eu estou falando, porque eu na casa dos 20 também, até o diabo anotava o que eu fazia, porque ele ainda não tinha ideia para fazer aquilo, entende? Então, nós que somos médios, o Senhor mesmo diz, a mente do médio é a pior mente que tem. Ela pensa as piores coisas que existem, tanto que a gente pensa pra gente, consciente e inconsciente, como médio, como a gente pensa para os outros. Então, imagina o que passa pela nossa mente, né? Então, Excalibur, você sabe do que eu tô falando. A gente na casa dos 20 é um problema sério. E você, meu querido, para estar passando isso pela casa dos 20 anos, é porque você é um médium e tanto. Você precisa desenvolver a sua espiritualidade, a sua mediunidade. Isso não tem nada a ver com religião. Lógico que toda religião é bem-vinda quando ela prega o evangelho de Cristo, ela não esconde a verdade e ela leva os que precisa lá para dentro e não tira de lá os poucos que já tem. Essa religião é boa sim, mas você precisa da espiritualidade. Você precisa falar com Jesus, com seus anjos da guarda, porque a projeção astral nada mais é, nada menos que os seus amigos obsessores te despertando para o lado espiritual. Tem pessoas que têm mediunidade, mas tem pessoas que tudo acontece com a ordem divina, a lei do aviso, tanto do bem quanto do mal. Então eles vêm te avisar, tô aqui, vim para te lascar com a vida. Então há pessoas que vê vulto passar, porque eles se assustam, eles se esquecem, eles vivem num mundo muito denso, como o nosso. Então, para eles são vistos. Então, quando a pessoa chega de repente e como eles são densos, eles se distraem. Eles acham que vivem aqui, uma vida normal. É uma longa história para outro vídeo. Então, o que eles fazem? Eles correm. Neles correrem, a pessoa vê aquele vulto. Por que a pessoa vê o vulto? Porque
o ectoplasma da pessoa que tem mediunidade misturou com a dele, ali materializou qualquer coisa, sem falar que o Senhor é que permite isso. Se Deus permitiu, é porque está na hora do seu terceiro olho abrir, entre outras coisas. Há pessoas que levam um susto, que precisa desse susto. Há pessoas que são tão ruins que precisam lhe ver. E há pessoas que tá mesmo na hora de despertar e não tem jeito com o plano espiritual assim. Tem um pouquinho de pressa porque nós atrasamos muitas coisas. Então não tenha medo, Excalibur, porque nada é nada menos que os seus amigos te despertando. Para você saber que tipo de amigo era, você vai lá atrás, nos seus 23 anos, eu não sei quantos anos você tem agora, né? Então olha, o Senhor te mandou uma mulher evangélica, né? Um anjo guiado pelo Senhor, para você ir para a igreja, porque ali há pessoas com fé, mesmo que seja um pastor corrupto, mesmo que seja um pastor canalha, ali há pessoas reunidas com fé, porque há pessoas ali que vão inocentes, elas não sabem que o pastor é corrupto, que ele é mau, que ele é pedófilo. Então Deus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E você indo para a igreja, você procurando uma religião, ali anjos que fazem ali os passos espirituais, limpezas espirituais, para quem está ali com a fé. Mesmo que esteja correndo tudo errado ali à volta, mas há pessoas com fé ali. Entende? Então a religião não importa. A que eu mais gosto é Umbanda. Gente, na hora que eu escuto aqueles barulhos da Umbanda, eu me dá vontade de dançar, no lugar que tiver. Parece que vem lá de dentro, é uma coisa extraordinária. Então, assim, há pessoas que vê vultos passarem, há pessoas que têm a paralisia do sono, que é essa projeção astral. Por exemplo, a hipnose. A hipnose é uma forma de projeção astral. A hipnose... tem uma outra coisa também que fazem, a hipnose e a regressão. A hipnose é regressão. Só que eu não acho aconselhável. Por quê? Porque o plano espiritual deve entrar em contato com a gente, não a gente com eles. Quem fala que tem contato com o plano espiritual 24 horas está mentindo, porque ninguém aguenta isso. Até Jesus tinha as horas dele ir para as festas, dançar, descansar, mesmo ele, Jesus, entende? Então ninguém sobre a terra, nem Chico Xavier, nem ninguém sobre a terra vê, nem recebe, nem trabalha com o espírito 24 horas. A gente está ligado a eles, mas a gente não está ali, mesmo porque eles têm mais o que fazer. E ninguém aguenta, porque senão ficaria louco, né? Ficaria louco. O Senhor Deus não daria isso, porque só Ele é Deus e só Ele pode tudo. A tela do meu computador apagou. Aí eu não consigo ver aqui a mensagem do Excalibur. A Excalibur, então, como dizendo, os nossos amigos obsessores, tem pessoas que vê vulto, tem pessoas que têm essa viagem astral, a projeção astral, a hipnose e a regressão. É perigosa por quê? Porque eu acho que o plano espiritual deve entrar em contato com a gente, não a gente com eles. Mesmo porque há muita gente que não é clarividência, não é vidente, não vê. Eu não sei aqui os nomes que dão. Não vê. Por eles não verem, mesmo os que veem são enganados, porque eles podem tomar a forma que quiser, do jeito que eles quiserem. Eles enganam criança, eles enganam médios, eles já enganaram muitos médios. Ai, meu coração deu taquicardia. Então, voltando lá, os nossos amigos obsessores, né? Então, são eles que nos despertam para o plano espiritual. Na medida que a gente está se despertando, é natural que a gente vai encontrar com coisas ruins. Aqui a gente tem gente ruim, lá também tem, né? Os que morrem vão para lá, o plano espiritual, então é natural que lá também tenha. Então, eles vêm para te ajudar, não tenha medo, eles não podem te tocar. O que eles fazem é se alimentar do seu medo. É pegar você pelo seu medo. E através do seu medo, porque eles farejam, eles conhecem, eles sabem tudo exatamente como acontece. Bom, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo em Conselheiro Pena. Eu também, Excalibur, tinha na casa dos 30. O problema é que tudo que a gente vai contar tem experiências, as experiências envolvem outras pessoas nas quais eu vou tentar não citar nomes, mas vai ser impossível não falar algumas coisas. Isso foi antes do meu filho Rodrigo, que agora tem 24 anos, nascer. Eu morava em uma casa lá perto do campo. Essa casa
Eu fiquei sabendo pouco tempo depois que era de um senhor que era motorista da prefeitura, da ambulância da prefeitura. Transportava doentes dos hospitais para hospitais longe, aquela coisa toda. Que os hospitais pequenos não tinham ali a capacidade para aquilo. E tal. Não sei o nome, não conhecia ele pessoalmente, não conhecia a família nem nada. Mas fui parar na casa dele para morar. O pai do meu filho, Rodrigo, eu estava grávida de um bebê que eu perdi antes do Rodrigo nessa casa. O pai do Rodrigo alugou essa casa, a casa era muito boa. E eu fui morar nessa casa, gente. Tem um assunto um bocado estranho nesse negócio para contar. E era tudo muito estranho naquela casa, gente. Eu tava grávida e perdi o bebê de 6 meses. O bebê não passou de 6 meses. Eu sangrei tanto que parecia um porco. Pronto, era assim. Mas o pai do Rodrigo brigava muito naquela casa. Até então a gente não brigava. Mas naquela casa a gente passou a brigar. E muito. Era igual cão e gato, a ponto de agressão física. Um dia eu dei-lhe um chute que meu pé inchou. E até pouco tempo eu carreguei um osso assim torto no meu pé. Era coisa horrorosa, era uma coisa horrorosa. Bom, aí eu tava grávida. Quando eu engravidei, eu fiquei grávida, era assim, nessa casa acontecia muita coisa. A torneira abria sozinha, a porta do armário abria e ficava batendo, a porta abria e ficava batendo. Só que eu não tinha coragem de contar aquilo pra ninguém. Não tinha coragem mesmo porque coisas me aconteciam desde criança, família evangélica, como eu contei em outros vídeos. Como diziam, então eu cresci com aquela crença limitante de que eu via o demônio, que era o demônio que me usava. Então eu não queria contar pra ninguém que eu tinha demônio, né? Eu tinha vergonha, que é natural. E também eu não tinha sabedoria nenhuma para saber que não era demônio, que o demônio não tem poder para isso. Ele é usado para nos despertar, como esses amigos obsessores ali. E a porta batia, a torneira abria, era tudo muito estranho. Eu tinha tanto sono, de repente me dava sono, como se me desse assim uma anestesia para cavalo. Ai, credo, só de lembrar me arrepia, aquilo assim tudo. E eu não contava pra ninguém. E a gente brigava muito. Nisso eu engravidei, o tempo foi passando. E eu comecei a ter projeção astral nessa casa, dentro do nosso quarto, do quarto meu e do pai do meu filho, Rodrigo. Gente, o teto parecia que tinha uma mão de um gorila. Aquilo era incrível. Para quem sabe, para quem tem projeção astral, vai saber o que eu tô falando. Exatamente como é. Na projeção astral você não consegue mexer nada. Você só consegue mexer o olho. Você não consegue mexer nada. Seu corpo físico fica inerte. Você fica morto. Como eu já vou falar ali com outra amiga que está ali também, perto do Excalibur, sobre João, né? Versículo 5, 28 até 29. Já vamos falar sobre isso. E hoje morremos todas as noites. E na projeção astral você não consegue mexer nada. Você quer gritar, você não consegue. Você quer levantar, você não consegue. Você não consegue. E parecia uma mão de um gorila, enorme. E ela cobria todo o teto. E ela lá de cima, aquela mão me segurava cá na cama. E eu tentava bater a mão no pai do Rodrigo. Eu via o pai do Rodrigo, eu via tudo à volta que estava acontecendo. Eu via os objetos do quarto, eu via tudo. Eu via tudo. Como se eu estivesse vivendo. Hoje em dia é diferente, não tenho mais isso. Mudei as companhias. Mudei os companheiros de vida, de um lado e do outro. E daí, ela ficava no teto, mexendo. Eu via tudo, eu tentava bater no pai do Rodrigo, eu não conseguia. Eu ouvia o pai do Rodrigo roncar às vezes. E aquela mão falava, assim, eu não vou te deixar dormir aqui, nesse quarto não. Mas depois vocês vão entender o porquê que ele queria que eu tomasse raiva do quarto. Olha para vocês verem como é que o plano material, o plano espiritual, ele controla a gente e a gente pensa, a gente é fantoche nas mãos do plano espiritual. Eles controlam tudo, fazem tudo. E pra gente que não tem sabedoria, vive na ignorância sobre o mundo espiritual, somos os mais controlados. Principalmente crianças e jovens, são fáceis de ser levados. Jovens principalmente, porque as crianças têm muita proteção ali, muita mesmo. Mas infelizmente também vem com a carga espiritual já, né? Então, ele dizia que eu não ia dormir naquele quarto, que eu não ia ficar naquele quarto.
E quando ele falava, primeiro ele me torturava, aquela mão me torturava. E aí, quando ele já, no final, ele falava comigo que não ia me deixar ficar no quarto, ele me libertava. Quando ele me libertava, eu voltava. Quando eu voltava assim, eu respirava fundo, olhava para um lado para o outro, tocava no pai do Rodrigo, tocava na cama do lado, apertava a cama, tocava em mim, aí eu levantava. O pai do Rodrigo tinha comprado uma cadeira de balanço para eu fazer o bebê dormir, e essa cadeira ficava na sala de televisão. Tinha também um sofá-cama na sala de televisão, e era para onde eu ia. E onde eu conseguia dormir era só na sala de televisão. A gente tinha a sala de estar, tinha uma sala que eu sempre gostei das minhas bugigangas de fazer as minhas coisas. Tinha uma copa, né, que era a sala de jantar, uma copa, tinha a cozinha, tinha uma outra parte do lado, uma varanda enorme cá fora, a área de lavanderia, aquela coisa toda, e tinha uma outra área perto da casa de banho, e tinha essa sala da televisão. Essa sala da televisão ficava debaixo do quarto da esposa do senhor que tinha morrido na casa. Como eu sei que é ele? Porque um dia tinha um casal na minha casa, eles estão nos Estados Unidos agora, estão separados. Eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Porque um dia eu vi esse senhor perto deles, eles estavam a se beijar, estavam em pé. A gente estava fazendo um churrasco. Nesse dia eu tive uma briga enorme, mas o pai do Rodrigo, depois que eles foram embora. E eles também saíram de lá brigando. A coisa ficou feia para a vida deles. Eu já sabia até que não iam ficar juntos e que iam separar depois. E que tinha dedo daquele senhor. Ele não gostava de ver ninguém junto, ele não queria ver ninguém feliz. Ele estava encostado nesse casal e falava comigo assim. Eu achei estranho, mas aí, como eu estava habituada a ver pessoas de vez em quando, onde outras pessoas não via, só algumas crianças às vezes, então eu já estava habituada àquilo, então eu ficava só ouvindo. E ele contava coisas dos dois e falava o que ia acontecer com eles, e até que eles iam embora para os Estados Unidos. É mesmo engraçado. Só que eu não acreditava em nada que ele falava. Não acreditava em nada que ele falava e deixava para lá, porque eu tinha muito medo dele. A presença dele me causava muito medo. Eu não sabia que ele tinha alguma coisa a ver com a mão no quarto do gorila, mas a presença dele me causava muito medo, por mais que ele mostrasse ser bom. Aí ele foi e falou comigo assim que ia trazer a filha dele querida para casa. Depois dele contar a história do casal, ele disse assim que ia trazer a filha dele querida para casa, que eu não vou falar o nome. Gente, quando a menina chegou, passou os dias. Eu só conseguia dormir na sala de televisão. Aquele senhor sumiu e só ficava a mão do gorila na projeção astral. Toda noite era a mesma coisa. Eu não conseguia dormir no quarto. Se o Dejaí ver esse vídeo, ele vai lembrar desse detalhe. Eu não conseguia dormir no quarto. A minha madrinha Wanda também, lá de Conselheiro Pena. Ela ia fazer as minhas unhas, que eu fazia pé e mão toda semana. Ela ia fazer as minhas unhas, mas eu estava sempre arrumando uma desculpa para ter alguém comigo na casa, que eu não gostava de da casa, eu tinha medo da casa, eu não queria estar sozinha na casa. E quando ela chegava lá, eu dormia à toa. Eu sentava na cadeira de balanço, eu comia, do jeito que eu comia, o prato ficava em cima da minha barriga, e ali eu dormia, o prato caía de lado. Ela estava fazendo as minhas unhas, e no final ela me acordava, fazia pé e mão, eu estava dormindo. Eu dormia à toa na casa, gente. Eu botava panela de pressão na casa, a panela de pressão não explodia. Um dia o pai do Rodrigo chegou bravo e falou comigo: você quer beber pra quê? Ele era bruto, ignorante, não sabia de nada que se passava, e eu não tinha coragem de contar as coisas, gente. E ele falou: você quer beber pra quê? Se você não cuida nem do fogão. E as panelas queimavam, gente, do nada, gente. E eles faziam coisa horrorosa comigo. Ele fazia coisas horrorosas comigo. Um dia, a filha parou lá um carro e desceu uma moça do carro. Uma moça, parece que desceu um rapaz ou uma criança, eu não me lembro. Mas quando eu olhei para ela, eu falei: deve ser a filha do homem daqui, porque ela estava no carro ainda no meio da rua. Mas ela era a cara dele. Quando eu descobri que ela era a cara dele, eu arrumei um jeitinho de falar com a esposa dele e ver uma foto dele. E consegui ver. Gente, eu gelei dos pés à minha cabeça. Eu arrepiei todinha quando eu vi a fotografia dele. Era o mesmo senhor, porém mais pálido, quando apareceu ao pé desse casal que já foi embora para os Estados Unidos. E ele, por mais que ele ria, por mais cara de bonzinho que ele tinha, ele não passava confiança. Eu não me passava confiança. Só de falar que minha cabeça tá doendo, tá dando pontadinha aqui, que eu não tenho o hábito de ter dor de cabeça.
E aí, depois daquilo, ele começou a dizer assim, já parou de aparecer como a mão do gorila, só quando eu insistia em dormir no quarto que a mão do gorila vinha. Aquilo era tenebroso, não tinha como, porque aquilo ficava se movendo no quarto, fazendo assim como uma onda, e era peluda, e ela falava, aquilo era impossível, ela cobria todo o teto. Era impossível, gente. Só quem tem projeção astral é que sabe o que eu estou dizendo, porque isso é o que eles fazem, é querer que você tenha medo, porque eles precisam ficar escondidos. Depois, como eu estava com aquela paranoia do quarto, até para fazer amor com o pai do meu filho, eu precisava fazer na sala de televisão. E ele algumas vezes disse que fazia aquilo de propósito. Eu nunca lhe perguntei, não sei se algum dia ela vai ver esse vídeo, mas ele dizia que queria massacrá-la, porque ali era o quarto dela e ele levava ela para a janela e ele queria massacrar a vida dela. Ele não ia deixar ela viver em paz, mas a filha. E realmente depois eu ouvi algumas brigas, mas eu, sem explicar ao pai do Rodrigo por que eu infernizei a vida dele até ele mudar de lá, porque eu não queria estar lá. Eu não queria ficar lá. Eu perdi meu bebê, era uma menina. Gente, a minha vida virou um inferno naquela casa. Um inferno. E enquanto eu não mudei de lá, eu não parei de ter projeção astral. Eu não parei de ter várias manifestações lá dentro comigo. Era como se a casa fosse um portal para várias coisas ruins entrarem. Ele não saía dali, ele dominava a casa, ele dominava a filha, ele dominava a esposa mentalmente. Coitada, meu Deus, eu imagino o que ele fazia com ela. E ele falava que ela ficava na janela, ele fazia ela ouvir. E quando ele falava comigo aquilo, então eu... Mas ele fazia, eles conseguem fazer sons, eles conseguem produzir imagem, eles conseguem fazer tudo, não adianta. Às vezes você está escutando uma pessoa andar, não é nada que está andando, eles estão parados ali do seu lado, e ele só está fazendo um movimento, eles estão fazendo ali o barulho aparecendo na sua cabeça. Para quem já teve projeção astral, sabe do que eu estou falando. É terrível. Você não consegue mover nada. Não tenha medo, por favor. Quase meia hora de vídeo. Por favor, crianças, jovens, pessoas adultas, não tenham medo. Isso é nada mais, nada menos que os seus amigos obsessores, os amigos com quem você anda. Porque se você parar para pensar, você vai parar para pensar assim, em que esses últimos anos, o que eu estou fazendo da minha vida, com quem eu estou andando, o que eu estou pensando, o que eu tenho feito. Se as suas atitudes estiver, condiz com Cristo, então você está tendo projeção astral por quê? Nesse aspecto, né? Você só tem projeção astral e só vai para esses lugares densos com pessoas horríveis porque você não está agindo de acordo com o plano de Deus na sua vida. Você está andando... Isso não quer dizer que você tem que andar com a Bíblia do braço pregando para lá e para cá. Isso não quer dizer isso não, gente. É parar de mentir, é de parar de roubar, parar de fofocar, parar de fazer tudo que for contra Deus, mesmo que seja pedir um dinheiro emprestado, falando mentira quando é para uma intenção e você diz que é para outra. Quando você mente, qualquer coisa que seja negativa, ao contrário de Deus e Jesus, que é positivo. E assim, o conselho que eu dou em relação à projeção astral, deixa eu desligar o aquecedor porque tá quente. Não, deixa eu só tirar isso aqui. Esquentou pra caramba. O conselho que eu dou é orar e vigiai. Diz uma outra nossa amiga aqui, eu sonho com coisas antes de acontecer. São sonhos premonitórios, a Luísa Ramos. É uma outra aqui sobre João, que ela fala sobre João 5, 28 e 29. Sim, que nós morremos todas as noites, mas procuramos em Isaías também, porque em Isaías há vários livros dizendo que mortos somos nós. O plano espiritual nos chama de mortos. Mortos somos nós. Porque Isaías também fala muita coisa, que os velhos veriam, sonhariam, crianças, jovens, entre outras coisas. Se eu for falar, vai ficar aqui 1 hora de vídeo, gente, é muita coisa. Olha, não tenha medo, cuidado com a projeção astral guiada, forçada, porque você não sabe com que tipo, só de você já ter essa mentalidade de querer fazer um encontro com o plano espiritual sem estar preparado. Por exemplo, gente,
A gente tem que ser preparado para a mediunidade, para o plano espiritual de pouco a pouco, através de sonho, projeção astral. Eles vão te apresentando o plano espiritual de pouco a pouco, de acordo com aquilo que você convive, você vai mudando a vibração, vai mudando a companhia, vai mudando tudo na sua vida, até cá no plano material. Então, engraçado, deu qualquer coisa aqui. Estranho. Talvez não seja para falar. Talvez não seja para falar. Só não tenham medo. Pois, não é para falar. Então, fazemos o seguinte, gente. Vamos vigiar e orar. O que é vigiar e orar? Vigia. O que você come, o que você bebe, o que você faz, o que você pensa, quais são as suas atitudes. E orar. Ora ao seu amigo anjo da guarda, a Deus, a Jesus, a seu amigo anjo da guarda. Você tem um amigo que te acompanha todos os dias. Você não fala com ele, você ignora ele, você não conversa com ele. E aí, na hora que você dorme, como a moça citou ali, nós morremos todos os dias, na hora que você dorme, o seu espírito está livre. E o que ele fala? Você vai se misturar com gente ruim, ele tá para trabalhar contigo de outra forma, então ele não vai querer se misturar aí. Então ele vai para outro sítio, para outro lugar e vai deixar você aprender sozinho. É onde você cai aí nessas projeções astrais terríveis. Ora a Deus, conversa com Jesus, pede proteção, conversa com seu amigo espiritual, que se você tiver que passar por mundos mais densos, por lugares mais densos que a Terra, que ele te acompanhe, porque ele tem a luz que pode te guiar do outro lado. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado e depois a gente fala sobre outros assuntos. Beijocas. Espero ter ajudado, Excalibur, e procura despertar essa espiritualidade aí, colocar ela na prática, porque se você vê as histórias que tem por aí, Chico Xavier, Padre Pio, quantos deles já passaram por essas experiências, tanto... Gente, eu tenho tanta história para contar, tanta coisa, tanta experiência, vocês não fazem ideia, parece contos tirados assim de livros mentirosos, mas eu tenho testemunha e vou tentar fazer com que ele me ajude a contar sobre isso, tá bem? Porque é tenebroso. E vocês vão ver que a minha boca foi parar aqui 2 vezes já, por ter visões assim de coisas do outro lado, mas a minha mente era diabólica também. Eu culpava tudo e todos e o mundo. E mais um monte de coisa que a gente tem que passar, o médium tem que passar para poder aprender. Até a projeção astral. Para aprender a mudar as companhias, temos que ir lá do outro lado, saber com quem andamos aqui e também andamos lá. Somos iguais em todos os lugares, tá bem? E vocês podem ver que até os animais são iguais, né? Tanto no fluido vital, o sangue, e na base, né? Que são os ossos. E também vocês já observaram que o bichinho dorme e sonha? Sonha que tá correndo, sonha que tá brigando, sonha que tá comendo. Gente, 32 minutos, 33 minutos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até um próximo vídeo. E lembrem-se, a estrela mais brilhante são as mais perseguidas. Lembra de Jesus? Quanto mais brilhante, mais perseguição. A mais brilhante é aquela que toda a gente olha, todo mundo persegue, mesmo que seja com olhar. Então, brilha a estrelinha, porque todos nós somos uma, só somos